Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje, dia 28/7, a gente vai falar sobre representacionalismo, neorrepresentacionalismo. É uma nova forma de representação feita pelos artistas que surge após a Grande Guerra. Por quê? As pessoas estavam já cansadas, vinham de uma situação extrema de uma guerra em que as cidades haviam sido destruídas, suas casas, suas vidas, suas famílias, e gostariam de uma representação em que não houvesse tanta razão, tanto raciocínio, tanta lógica. E com essa ideia na cabeça surge o surrealismo. Com o surrealismo, eles queriam levar para as pessoas poderem parar em frente das obras e não pensar mais no sofrimento, não pensar mais na tudo aquilo que passaram, mas sim em fantasiar, em pensar mais nos sonhos, em pensar mais no onírico. Onírico, a palavra onírica vem de sonhos, imagens de sonhos, e era o que os surrealistas faziam. Colocavam imagens de sonhos nas telas, tudo aquilo que eles sonhavam à noite e que eles colocavam nas telas, sendo lógicas ou ilógicas as imagens. Mas o ser humano, ele tem uma busca constante pela razão. E em uma representação, a maioria das pessoas vai procurar o porquê. Por que o artista fez essa representação? Por que o artista colocou isso no quadro? Ou o que ele queria dizer com isso? Nós somos seres racionais e vamos sempre buscar a razão. Nós procuramos sempre um significado para uma obra, mas nem sempre ela tem. Muitas vezes é obra da fantasia, da ilusão daquele artista e que ele quer passar para nós. O que vai nos diferenciar são os referenciais. As nossas referências são diferentes das referências do artista. Cada pessoa tem um tipo de referência na sua vida e cada pessoa vai interpretar um trabalho de acordo com as suas referências, naquilo que lhe tocar. A razão é uma necessidade para o ser humano. Tudo nós queremos explicação. Absolutamente tudo nós queremos explicação. E aquilo que não tem explicação, nós duvidamos. Então, para os surrealistas, como René Magritte, foi um salto para dentro da fantasia, para dentro do onírico, para despertar nas pessoas algumas fatos ilusórios, algumas coisas imaginárias e deixar a imaginação correr e não pensar mais em todo aquele horror que a guerra havia cometido com as pessoas, com as famílias e com toda a população que sofreu esse tipo de violência, que uma guerra não deve ser fácil, a gente nunca passou por isso, mas não deve ter sido fácil para ninguém. René Magritte é um dos grandes surrealistas, mas o maior deles é Salvador Dalí. E Salvador Dalí tinha como musa inspiradora sua esposa Gala. Gala era a musa dele e ele fazia a maioria dos trabalhos, colocava a imagem da Gala. Muitos historiadores falam que Dalí era obcecado por Gala, mas também falam que Gala dominava Dalí. E por essa razão, ela aparecia em quase todas as suas obras, desde muito jovem até o final de sua vida. Ela morre antes do Salvador Dalí, deixando ele sozinho. Eles não tiveram filhos e morando em um castelo imenso. Salvador Dalí também um grande técnico no desenho, na perspectiva, na cor, perfeccionista e vai colocar a emoção em frente à sua obra e não a razão. Agora, vai depender das nossas referências, nós podermos identificar
o que é ilusão e o que é razão, o que ele quis dizer ou o que nós interpretamos. Os Estados Unidos surge com Jackson Pollock. Jackson Pollock não é surrealista. Jackson Pollock é um pintor gestual. Ele colocava as telas no chão, grandes telas, e respingava com o pincel em cima dessas telas, formando algumas composições. O Jackson Pollock tinha uma vida extremamente difícil, ele era um alcoólatra e tinha grandes problemas pessoais, mas o maior problema dele era não saber explicar a sua obra, porque ele não havia estudado para isso, ele não tinha elementos formais para explicar, ele não tinha embasamento teórico para explicar. Juan Miró é outro grande surrealista, é um espanhol, só que ele leva a ilusão, a fantasia, através de desenhos mais infantis, as cores fortes, o verde, o vermelho, os tons de azul, o preto contornando tudo, mais ao universo puro da criança, aquele universo em que a razão também quase não existe, mas sim a fantasia e a diversão. E essa é a grande meta do Juan Miró. Jean-Michel Basquiat, outro artista, outro tipo de angústia, outros medos, um artista desesperado, um artista infelizmente viciado em drogas e que sua vida foi um tormento. Ele vivia nas ruas, ele foi descoberto pelo Andy Warhol, e Andy Warhol o tira das ruas e o torna famoso. Basquiat não soube lidar com a fama e aos 27 anos morre de uma overdose de heroína. O seu trabalho é mais em relação ao grafite, mas ele coloca o desespero para fora, aquilo que ele sentia. A importância está dentro de nós. Nós não temos que pensar que a arte ela vem despertar sentimentos e emoções, mas a importância dela está dentro de cada um de nós. Então, a racionalização vai depender de cada um de nós. O que essa obra vai representar ou não para nós. Assim como grandes artistas, como Salvador Dalí, como Juan Miró, como René Magritte, como Jean-Michel Basquiat, como Jackson Pollock, também houve grandes artistas como no Renascimento, que trouxeram para nós grandes obras e grandes trabalhos, e que nós convivemos até hoje com esses trabalhos. Pessoal, a razão fica por nossa conta, a emoção de toda maneira é nossa. Muito obrigado. Até a próxima aula e a gente vai fazer um trabalhinho sobre a razão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Grande beijo.